Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E como hoje é dia de sessão, preparamos para você uma reportagem com os principais projetos que estão na pauta de votação. Confira! 11 projetos fazem parte da pauta de votação da sessão desta quinta-feira. 2 propostas são de autoria da vereadora Renata Paiva. Uma delas proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer outro produto do gênero, derivado ou não do tabaco, em parques, centros comunitários, ginásios poliesportivos, salões comunitários e piscinas públicas. A outra declara de utilidade pública a Associação Missionárias Mãos Ativas. Outro projeto da pauta é de autoria do vereador Maninho 100%. A matéria visa proibir a emissão de ruídos excessivos em escapamentos veículos motociclísticos. O vereador Maninho ainda é autor da proposta que obriga as empresas de serviços de telefonia, concessionárias de gás e energia, a veicular fotos de pessoas desaparecidas nos boletos das contas mensais. E a saúde é pauta do projeto do vereador Marcão da Academia. A matéria autoriza a Prefeitura a instalar nas unidades de saúde do município o dispositivo conhecido como faltômetro. O equipamento mostra o índice de faltas nas consultas médicas da rede pública. Ainda na área da saúde, os parlamentares devem apreciar o projeto do vereador Dr. Elton, que obriga o ensino de primeiros socorros e simulações de incêndio para alunos dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e particulares de São José. As outras matérias da pauta são para denominação de rua e concessão de medalha de mérito. A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias. Lembrando que a transmissão da sessão ao vivo você confere logo mais às 5h30 da tarde aqui na TV Câmara. Agora vamos falar de mercado de trabalho? Fique de olho nas vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. É hora da nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para atendente balconista, encanador predial, instalador de som automotivo, marceneiro, meio oficial de marceneiro, monitor de sistema de segurança, motorista de caminhão, operador de bomba de concreto, operador de MUNC e técnico de rede. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza e porteiro. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E este ano o programa Atleta Cidadão completa 20 anos de existência. Ao longo dessas 2 décadas, o programa já ajudou na formação de cerca de 16 mil jovens atletas da cidade, fazendo de São José dos Campos uma referência no cenário esportivo estadual e nacional. Para marcar a data, vamos apresentar para você mais detalhes deste programa, que recebe o reconhecimento dos vereadores da Câmara. 20 anos de história e 20 anos de conquistas. Em 1999, o programa Atleta Cidadão foi criado com o objetivo de garantir a formação esportiva de jovens talentos que iriam representar a cidade em campeonatos esportivos de destaque. 2 décadas depois, a iniciativa já transformou a vida de 16 mil crianças e jovens por meio do esporte e se consolidou como uma política pública que vai além das quadras. Parte do reconhecimento veio de um projeto de lei aprovado recentemente na Câmara que garante ao programa a sua existência e continuidade independente da gestão do município. A gente fica muito feliz. Fica feliz por saber que teve, não um dedinho da Câmara Municipal, mas sim teve a vontade, a garra, a força dos vereadores aqui da bancada do esporte para que o prefeito ficasse sensível em poder mexer nessa lei, porque é uma lei que teve que partir por parte da Prefeitura para a Câmara Municipal. Nós, através de indicações, requerimentos, sugestões para a Prefeitura, obtivemos esse êxito. Para que esse programa, ele independente de governo, independente que passar, que esse programa Atleta Cidadão, ele realmente ele tem que ficar, ele não tem que mudar nem de nome, nada, porque às vezes troca de governo, porque é um programa sério, que a nossa cidade, eu diria que é um exemplo São José, através desse programa Atleta Cidadão.
Atualmente, o programa apoia cerca de 1.400 atletas entre 7 e 20 anos, distribuídos em 25 modalidades esportivas. O programa conta ainda com 25 locais de treino, entre centros poliesportivos, clubes, associações e ginásios esportivos. E como estamos falando de talentos do esporte, muitos dos jovens que participam do programa alcançaram o pódio em diversos campeonatos estaduais e nacionais, fazendo de São José dos Campos um verdadeiro celeiro de atletas. Hoje é o carro-chefe do esporte de São José dos Campos, visto que as equipes representativas da cidade, já em grande percentual, são compostas por atletas do programa Atleta Cidadão, que nessa gestão do prefeito Felício Ramute houve uma ampliação da idade, que era de 7 a 17 anos, para 7 a 20 anos. Então ele dá a oportunidade da prática, que é tão salutar para o desenvolvimento da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, e praticando o esporte e também forma o cidadão. Então é um conjunto de situações que valoriza muito o esporte de São José. São José tem um celeiro de atletas. Uma vacância que existia nessa lei, nesse projeto, é que era até os 18 anos. O prefeito Felício colocou até os 20. Vai ajudar muito várias modalidades, exemplo, o basquete. O basquete tinha atleta que na hora que ele completava os seus 18, 19 anos, ele ia para outra cidade. Hoje nós temos um atleta que é o Serjão, com 19 anos no basquete, que já está sendo cogitado para jogar fora de São José dos Campos, em cidades, até nos Estados Unidos, para fazer teste, está se destacando no Campeonato Paulista. E não tem como falar de 20 anos de história sem citar os avanços que o programa conquistou ao longo dos anos. Um deles foi a ampliação da idade limite dos jovens inscritos, que passou de 17 para 20 anos. E como lembram os vereadores da Câmara, não foi apenas o programa Atleta Cidadão que se desenvolveu nessas 2 décadas. A gestão do esporte da cidade, com as alterações nas leis do FADEMP Incentivo Fiscal, tem contribuído para que São José dos Campos seja referência para outras cidades. Esse projeto ele se consolidou ao longo desses 20 anos como uma política pública da cidade de São José dos Campos. Ela tem sido de espelho para outras cidades, eu mesmo como vereador daqui, meus amigos de outras cidades, professores, onde a gente divulga essa lei, o que ela atinge, os seus benefícios, né, esse programa. A gente tem muita receptividade, as pessoas pedem os modelos para estarem aí também tentando implantar nos seus municípios. É um programa que a gente já até levou lá para o Ministério do Esporte, em Brasília, fui junto com o secretário em 2017, para apresentar que existe um programa forte em São José e que esse programa seja referência para todo o Brasil. E 20 anos não é para qualquer um, é um programa realmente que deu certo, dá certo, cresce cada vez mais, também com sempre mais de 1.000 atletas, 1.000 jovens da nossa cidade, que tem ajudado aí a construir o esporte josense. E mais do que formar atletas, como o próprio nome indica, o verdadeiro objetivo do programa é formar um cidadão. Desse trabalho, nem todos, né? Aí vai depender do dia a dia, do foco de cada um, nem todos vão seguir carreira de atleta, né? Mas o mais importante é formar o cidadão, né? As pessoas estudarem, participar do programa, tem todos os seus critérios para poder participar. Isso é fundamental, a pessoa poder estudar e também participar desse programa importante que é o Atleta Cidadão. Que um cidadão bem formado, com programas da nossa cidade, com políticas públicas da nossa cidade, é uma cidade mais bem qualificada para morar, para se viver, e pessoas que vão ajudar cada vez mais a cidade a crescer. Então, você tem esse comprometimento com a nossa cidade e vai ajudar, é filho da terra, vai ajudar a cidade a crescer cada vez mais. E agora você confere a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. O dia será de céu parcialmente nublado com pouca chance de chuva. A temperatura fica entre 13 e 28 graus. Já na sexta, o dia será de céu claro com temperaturas mais altas. A chance de chuva é pequena. A máxima será de 30 graus, já a mínima 13. E para fechar o jornal de hoje, a gente exibe a última reportagem da nossa série especial sobre o novo zoneamento. Na matéria de hoje, você confere algumas novidades da nova proposta que pretende fomentar o conceito de centralidade em São José, que é a criação de subcentros econômicos para dinamizar e facilitar o acesso e o trajeto entre o trabalho, casa e comércio. Confira. O projeto da nova lei de zoneamento traz regras urbanísticas para fomentar as centralidades previstas no plano diretor aprovado no ano passado.
O objetivo é estimular na cidade a criação de novos centros e subcentros econômicos, de modo a aproximar moradia, trabalho e a disponibilidade de serviços públicos, reduzindo assim a necessidade de deslocamentos e contribuindo para uma distribuição equilibrada de atividades econômicas em cada bairro e região. A diretriz para as novas centralidades procura atender a um melhor equilíbrio. Então, desenvolvendo núcleos, por isso que chama centralidade, desenvolvendo regiões dentro das várias regiões com mecanismo de atratividade para investimentos em comércio e serviço, moradia mais qualificada, para que nós tenhamos ali a Dona Maria, o seu Zé, o filho dela, ou eles podem ter uma oferta de um emprego próximo ao seu bairro, que não precise mais se deslocar. São José dos Campos possui 17 centralidades classificadas em 4 categorias. Além de reforçar as que já existem, o novo zoneamento também prevê a formação de novas centralidades já identificadas. Um exemplo, vou citar o Novo Horizonte. É uma centralidade que hoje ela é bastante embrionária, você tem ruas ali que já tem um comércio e serviço já embrionário, já acontecendo, mas que é necessário você estabelecer política de atratividade. Então, um exemplo, também assentado no plano diretor, é a tabela de descontos da outorga onerosa pelo direito de construir. Quando você se propõe a fazer um investimento, um prédio, um edifício misto, em que tenha moradores em cima e fachada ativa embaixo, você tem uma maior linha de desconto da outorga onerosa. Então fica mais interessante e atrativo você construir um empreendimento desse dentro da centralidade do que 5, 6 quadras fora dela. Além das questões que envolvem as centralidades, o novo zoneamento também tem regras para os chamados núcleos informais, que são áreas de ocupação regularizadas. Um tipo de classificação foi criada especificamente para regulamentar o uso e ocupação desses locais. É a chamada Zona Mista 5. A Zona Mista 5 é uma inovação trazida no zoneamento, que ela traz um tipo de zona com conotação social, onde aquelas localidades, aqueles bairros que nasceram clandestinos e irregulares, eles foram regularizados ao longo do tempo, e como eles nasceram irregulares, eles não oferecem espaços, então como áreas institucionais, área de lazer, área verde. Então aquela população que reside ali, ela não consegue ser assistida por equipamentos públicos comunitários. Então a ZM5 vem sobre essas áreas para prover, oferecer condições de que a municipalidade chegue com equipamentos públicos e comunitários para assistir a essa população que reside nessas áreas regularizadas. Com lotes menores, é o único tipo de zoneamento em que se propõe lotes de 125 metros quadrados. O zoneamento propõe o mínimo de 175 para o restante da cidade e na ZM5 lotes de 125 para possibilitar a população de menor poder aquisitivo comprar o seu pedacinho de chão para construir a sua casa. E como apontado pelo secretário, a nova proposta de zoneamento ainda apresenta mudanças em relação às demais zonas. O tamanho mínimo do lote, que era de 200 metros quadrados, passou para 175. Segundo o secretário de Urbanismo, a redução foi motivada por uma tendência mundial. A necessidade de metro quadrado da sua habitação diminuiu. Diminuiu também a necessidade de vagas de automóvel e várias coisas, porque nós estamos na era da economia compartilhada, no compartilhamento. Então, nós estamos na transição do ter para o compartilhar. E isso representa em menor necessidade de adquirir o metro quadrado. Então, é uma resposta já, uma dinâmica que acontece no mundo. E esse é o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia. E a gente lembra que amanhã, no horário do Boletim, você confere o Semana Legislativa, com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Até lá!